A paz de Jesus. A paz de Jesus. Tudo bem com você, sim ou não? Sim. Amém. Galera, uma grande alegria estar aqui com vocês nessa noite. Último grupo de oração do ano. Pois é. Para quem não me conhece, eu me chamo Pedro. Oi, Pedro. Tenho 27 anos. Só isso. Só isso. Participo aqui do grupo de oração Fogo do Alto, vai completar 10 anos agora no mês de fevereiro do ano que vem. Então aí uma década da minha vida é dedicada a Deus através deste grupo de oração, através dessa obra. Estou aqui com a minha noiva, Júlia. Doutora Júlia, se formou. E meus irmãos, antes da gente iniciar, pegar a palavra de Deus, eu queria te dizer algo assim. Nós estamos no último grupo de oração do ano. Vamos ter aí um bom tempo, sem o grupo, até retornar lá em janeiro. Mas eu queria te dizer, talvez você esteja vindo hoje pela primeira vez no nosso grupo de oração, ou talvez você já venha há um tempo, há meses, anos, enfim, não sei quando você começou. Mas eu quero te dizer que em 2015, um dia eu estava aqui na paróquia, ali no estacionamento, e uma pessoa olhou para mim e falou: Pedro, você gostaria de participar da Renofest? Eu falei: cara, mas o que é isso? Ela falou: não, é um carnaval cristão, nosso grupo de oração sempre participa. E eu me lembro que eu fui, sem conhecer praticamente ninguém. 10 anos depois eu estou aqui para dizer para você que se você veio aqui hoje, talvez você tenha sido convidado da maneira mais aleatória possível. Talvez você estava ali, não sei, na sua realidade, numa escola, numa faculdade, num trabalho. Deus utilizou de alguém para te chamar. Eu quero te dizer, o mesmo Deus que mudou a minha vida, eu posso te dizer, o Senhor Jesus, Ele transformou a minha vida 10 anos atrás. Eu olho para quem eu era de 2015 para trás, e de quem eu sou de 2015 para frente. É irreconhecível. Eu quero que você possa viver, meu irmão, minha irmã, a mesma coisa que eu vivi, juntos, aqui dentro. Amém? Amém. Amém. Queria fazer uma pergunta. Quem aqui estava no início lá do ano, em fevereiro, já participava do grupo de oração? Levanta a mão lá em cima e diga: eu. Amém. Você que estava lá então, vou te recordar, mas você que ainda não participava do nosso grupo, vou te trazer então essa informação. Esse ano, dentro do grupo de oração Fogo do Alto, é o ano da graça. Nós ouvimos uma pregação lá no mês de fevereiro, onde o Senhor falava para nós que esse ano Ele queria derramar de maneira abundante a graça dele para nós. E talvez muitos de nós ouvimos sempre falar sobre graça, e às vezes a gente não entende o que é graça, Pedro. E lá nesse grupo nós ouvimos falar que graça é um socorro, um favor gratuito que Deus dá para nós correspondermos ao nosso chamado. Você talvez nem saiba o chamado que Deus tem para a sua vida, mas existe algo que se chama graça, que o Senhor derrama sobre a sua vida, para que esse chamado, que talvez você nem saiba o que é, ele aconteça e ele gere frutos, não somente para a sua vida, mas para o próximo. Então nós estamos vivendo debaixo dessa noção, um Deus que derrama a sua graça, e através dessa graça, Ele quer transformar a minha e a sua vida. Para a gente entender um pouco mais então do que o Senhor deseja de nós nesse último grupo de oração do ano, quero te convidar, pegue aí a sua palavra, lá no livro de Números. Pegue a palavra aí comigo, livro de Números, no capítulo 14. Está lá no comecinho da Bíblia, quem não achou, é o quarto livro de Números, amém? Achamos, sim ou não? Não? Vamos lá, mais 5 segundinhos. Você que já achou, ajuda o irmão aí do seu lado a achar também. Livro de Números, capítulo 14, a partir do versículo 1. Vamos lá então, Números 14, versículo 1. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. Por que nos conduziu o Senhor a essa terra para morrermos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que nós voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Amém? Amém. Pode olhar aqui para frente. Meus irmãos, a palavra que nós lemos, e você que esteve na semana passada aqui no nosso grupo de oração, nós ouvimos falar sobre Moisés e a sarça, sim ou não? A Júlia trouxe para nós. Aqui nós estamos vivendo o mesmo
história. O povo de Deus ele está ali caminhando no deserto. Só que para que nós cheguemos nesse momento, nós precisamos entender de que maneira o Senhor nos trouxe até aqui. Nós vemos uma realidade onde o povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel, era escravo no Egito. A Júlia falou isso, né? Que Moisés estava lá, libertou eles. Até aqui, beleza. Depois que Moisés, então, liberta o povo, eles começam um processo muito duro, desgastante, que a palavra vai nos dizer que dura gerações. E aquele povo está lá, dia após dia, noite após noite, caminhando com o Senhor. Até que nós chegamos aqui em Números, no capítulo 14. Se nós voltamos um pouco no capítulo 13, nós vamos ver que Moisés, estando diante da terra prometida, ou seja, se aproximando do cumprimento da promessa que Deus tinha para a vida dele e para todo aquele povo, Moisés ele reúne aqueles homens que ele mais confiava e fala: olha, vocês vão à frente do povo, vocês vão dizer o que tem lá, e depois vocês retornam e nós vamos tomar posse dessa terra. E isso acontece aqui no livro de Números, no capítulo 13. Esses homens são enviados, e a palavra vai dizer que quando eles retornam, eles não retornam com boas notícias para o povo. A palavra vai dizer que esses homens dizem que as cidades que lá estavam eram muito grandes, eram cidades que tinham grandes muralhas, ou seja, muito difíceis de serem penetradas. Os homens que lá residiam eram homens muito fortes, robustos, a palavra vai dizer. E quando esses homens eles chegam lá para Moisés, para o povo de Israel, e falam isso, o que acontece com o povo? Ele desanima. Pensa comigo, um povo que já estava há muito tempo no deserto, um povo que saiu da escravidão do Egito, quando eles estão lá para tomar posse daquilo que era deles, vem uma ducha de água fria e fala: olha, essa última fase, esse último momento que você precisa conquistar, vai ser muito difícil. E o povo desanima. E aí nós chegamos na palavra, Números capítulo 14, que vai contar o que o povo faz diante disso, qual que é a reação do povo. E eles estavam divididos entre si. A palavra diz que alguns diziam: olha, vamos então, né, independente do que vier pela frente, vamos nos apoderar. Vamos em busca da terra prometida, vamos em busca dos sonhos de Deus para nós. E um outro lado dizia: não, a gente não é capaz, a gente não vai conseguir. Quantas vezes na minha e na sua vida nós vivemos exatamente a mesma coisa? Às vezes a gente caminha, luta e vai, chega no momento decisivo, aparece um obstáculo ainda maior. Tem pessoas à nossa volta que falam: vamos, já chegamos até aqui, vamos embora. Mas tem aqueles que olham e falam: cara, você não vai conseguir, desiste, não adianta. É isso que nós estamos aqui em Números, no capítulo 14, meus irmãos, ouvindo. Talvez você se pergunte: Pedro, mas o que isso tem a ver com o último grupo de oração do ano? O que isso tem a ver com a minha vida? O que eu vou poder usar disso na minha vida a partir de agora, nesse tempo que nós não teremos grupo de oração? Tudo que nós ouvimos falar, meu irmão, minha irmã, até agora, neste momento, nessa passagem, diz respeito ao meu e ao seu processo. Tudo que nós ouvimos desse povo que estava ali reclamando, diz respeito à minha vida, mas à sua vida também. Porque assim como aquele povo, nós estamos em busca de algo, sim ou não? Se você vem aqui ao grupo, você busca algo, sim ou não? Sim. Aquele povo buscava também. Só que nós temos mais uma semelhança com aquele povo. Porque se nós estamos aqui, nós precisamos sair de algum lugar. Para o povo de Israel era o Egito. Para cada um de nós é as nossas realidades. Nós sabemos de onde o Senhor nos tirou para chegar até aqui. Cada um de nós sabemos o processo que nós passamos. Talvez alguns de nós estejamos mais avançados nesse processo, já estão há mais tempo. Talvez alguns tenham chegado há pouco tempo e estão ali querendo ir além, buscar mais. Mas eu quero que você entenda que eu e você, nessa noite, olhando para essa passagem, somos esse povo. E talvez muitos de nós, quando a gente olha essa reação,
a gente fala, cara, como foi possível eles agirem dessa forma? Pensa você comigo, um povo que caminhou durante muito tempo no deserto, que o Senhor mandava uma coluna de nuvem para sustentá-los durante o dia, uma coluna de fogo para sustentá-los durante a noite, um Deus que derramava, o alimento do céu para que eles pudessem sobreviver, um povo que a todo momento era cuidado por Deus através de Moisés. Num momento decisivo da vida daquelas pessoas, depois deles viverem um grande processo, a reação deles é: cara, por que a gente não volta para o Egito? Por que a gente não volta para os nossos hábitos, costumes passados? Olha o quão louco é isso. Pessoas que dedicaram a sua vida, pessoas morreram, meus irmãos, para que tudo isso aqui acontecesse. Gerações se passaram para, no momento derradeiro, diante de uma grande dificuldade, de um grande obstáculo, aquelas pessoas olharem e falarem: olha, eu acho que é melhor a gente voltar para o Egito. Nós chegamos hoje no último grupo de oração do ano. Cada um de nós com processos individuais que nós passamos, com dificuldades. Eu poderia perguntar aqui, vocês poderiam falar durante muito tempo. Dificuldades, tentações, tribulações que viveram nesse ano, sim ou não? Sim. Eu poderia falar diversas, meu ano foi bem complicado. Só que, entenda isso, cada um de nós um dia fomos chamados por Deus. Talvez você levante a mão e pergunte: Pedro, mas hoje é meu primeiro dia. Você foi chamado hoje, então. Talvez você fale: Pedro, mas eu não participo da igreja, então é hoje, o seu chamado é hoje. Como eu disse, cada um de nós no nosso tempo, cada um de nós no nosso processo. Um dia eu e você fomos chamados a sair do Egito. E aí você pergunta: o que é o Egito? O que é esse Egito na minha vida? O que era o Egito na vida daquelas pessoas? Simbolizava escravidão, simbolizava opressão. As pessoas não conseguiam se livrar daquilo e ser aquilo que Deus queria que elas fossem. Na minha vida e na sua vida, meus irmãos, neste ano, talvez para alguns desde o início, talvez você entrou no meio, talvez você chegou agora, mas Deus nos convida a sair do Egito. Deus te convidou a sair do Egito em algum momento da sua vida, a deixar para trás pecados, a renunciar a lugares, a deixar talvez pessoas que não colaboravam em nada com a sua salvação. E cada um de nós, como eu disse, sabemos onde nós estamos e onde nós queremos ir. Só que, meus irmãos, nós chegamos no final do ano e domingo que vem nós não temos grupo de oração. E no outro domingo nós também não temos grupo de oração. E assim sucessivamente, até que o grupo volte no final de janeiro, começo de fevereiro. E aí que o bicho pega. Porque as dificuldades que vêm na nossa vida, geralmente a gente chega no grupo de oração e deposita tudo aquilo, não é? E aí vem um servo e reza por nós. Vem um servo e fala algo e que muda a nossa vida. Não sei se aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes. Nós chegamos num momento onde é muito possível que a nossa reação seja a mesma do que aquele povo. De nós chegarmos até aqui muito longe já na caminhada. De nós olharmos para uma grande dificuldade que talvez as férias representem para nós. Ou talvez outras situações que a sua vida tem te apresentado e tem sido difícil. Qual vai ser a minha reação e a sua reação? Será que numa primeira dificuldade que talvez apareça, nós olhemos para trás e falar: cara, por que Deus me trouxe até aqui? Por quê? Se eu estava lá na minha comodidade, eu ficava domingo à noite em casa, nessa chuva eu estaria vendo um Netflix. O que o Senhor me trouxe até aqui? O quê? Sabe, eu posso te dizer, na minha vida, talvez alguns aqui já saibam, outros não, mas em grandes momentos da minha vida, momentos que marcaram, né, um divisor de águas, Deus ele era muito certeiro em trazer tribulação para a minha vida. No ano de 2017, eu ia entrar no serviço do grupo de oração. Em novembro de 2017. Eu entrei em janeiro de 2018. Em novembro de 2017, eu tive um diagnóstico de um câncer na tireoide. Quando nós olhamos para a passagem de números, talvez esse fosse um grande motivo de eu falar: Senhor, por quê? O que eu estou fazendo aqui?
Por que você me tirou da minha realidade, do meu Egito para isso? Em 2022, estava prestes a assumir a coordenação do grupo, né? Estou hoje. Mais uma vez, mais um câncer no mesmo lugar. Perceba, meu irmão, na nossa vida, quanto mais perto nós estamos do cumprimento da promessa que Deus tem para nós, mais talvez Deus faça com que nós provemos a nossa fé. Isso eu estou te falando algo da minha vida, mas que nós olhamos para a vida dos santos, acontecia a mesma coisa. Se nós olhamos para grandes homens, mulheres na história da igreja, quanto maior o passo que nós damos de fé, de caminhada no deserto, assim como esse povo, mais o Senhor vai dando. Por vezes tribulação, mas a graça está lá a todo momento, nos sustentando. Vou te dar mais um exemplo desse ano. Lá no mês de junho, e talvez você viva algo semelhante ao que eu vivo, mas no mês de junho eu estava vivendo um momento muito intenso assim, na minha fé. Sabe, um momento onde minha oração estava lá em cima, minha vida de intimidade com Deus estava lá em cima. E eu me lembro que num sábado eu fui me confessar, sábado de manhã. E eu estava, cara, domingo tem grupo, vambora. Eu me lembro que eu estava voltando para casa, recém-confessado, em estado de graça. E uma pessoa atravessa a preferencial e bate no meu carro. No momento que aquilo aconteceu, eu falei, por quê, né? Acabei de confessar, Deus. Por quê? Sexta-feira passada, eu estava indo para o meu trabalho, num momento muito intenso de oração. Eu estou fazendo a consagração à Nossa Senhora nesse tempo, né? Para me consagrar agora no dia 12. Fui entrar numa farmácia, o que acontece? Um carro dá uma ré e bate no meu carro, exatamente na mesma porta de 6 meses atrás. Por que eu estou te contando isso, meu irmão? Você pode falar, Pedro, mas é uma coincidência da vida. Mas eu sei que para Deus nada é por acaso. Nessas 2 vezes e nas 2 doenças que eu pude vivenciar, e ainda vivo, quanto Deus tem me ensinado. E é isso que eu quero te dizer essa noite. Você tem vivido um processo com Deus nesse grupo de oração, chegou até aqui hoje, e talvez esse processo esteja sendo desgastante, com muita dificuldade, com muita tribulação. Eu quero te dizer, você está no caminho certo. Porque se tivesse tudo tranquilo, você estaria indo contra aquilo que a Escritura nos traz, aquilo que os Evangelhos nos trazem, aquilo que nós olhamos para 2000 anos de igreja e nós vemos que sim, é difícil, é complicado. A nossa terra prometida é o céu, e para chegar no céu é somente através de uma vida de santidade. E essa vida de santidade, meus irmãos, olhando para esse contexto que nós temos no livro de Números, ela acontece através de um processo. Não queira fugir daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Talvez você olhe para aquilo que eu te contei agora sobre a minha vida e fale, Pedro, talvez eu tenha vivido algo parecido. Sabe, parece que vem uma coisa atrás da outra, e nesse final de ano está muito difícil. Amém que está difícil, mas vamos mesmo na dificuldade. A palavra nos diz que mesmo diante de todas essas tribulações que o povo passava, um dia eles chegaram na terra prometida. A palavra nos diz lá no versículo 5, Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas, a terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela e dará ela para nós. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor, e não tenhais medo do povo dessa terra. O devoraremos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles. Essa é a resposta que o Senhor ele tem para cada um de nós nessa noite. Talvez você tenha chegado e falado, Pedro, ano que vem eu não pretendo voltar para o grupo de oração. Porque eu me dediquei, sabe, eu participei de encontros, eu vinha todo domingo, e parece que a minha vida só tinha dificuldade. Aquele emprego que eu tanto buscava eu não encontrei. Aquela aprovação no vestibular que eu buscava eu não encontrei. Sabe, Pedro, pessoas na minha casa caíram por doença, e eu lá no grupo de oração todo domingo.
Eu não sei, meu irmão, o tamanho da muralha que talvez tenha se levantado sobre a tua vida nesse final de ano. Mas eu sei que existe um Deus e a palavra nos diz: o Senhor está conosco, não tenha medo. Independente se domingo que vem nós teremos grupo de oração ou não, precisa haver uma verdade no nosso coração, independente do que aconteça no nosso processo. Quedas vão acontecer, sim. Problemas vão acontecer, mas a verdade que estava no coração de Josué precisa ser a nossa verdade. O Senhor está conosco, a salvação está conosco. É isso que o Senhor deseja de nós. Vai ser difícil, eu te garanto. Se você perguntar para cada servo do nosso grupo de oração, ele vai te falar: cara, é difícil, mas vale a pena. Vale a pena viver o que nós vivemos aqui. Beato Carlo Acutis, ele vai nos dizer que para nós alcançarmos a santidade, escuta isso. Beato Carlo Acutis vai nos dizer que a vida de santidade, ela não é uma adição, ou seja, não é a soma de várias coisas. Ele vai nos dizer que na verdade a vida de santidade é uma subtração. Menos eu, para que tenha espaço para Deus habitar na minha alma. Talvez nós chegamos até esse final de ano pensando: Pedro, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Pedro, eu preciso deixar esse pecado, eu preciso fazer isso. Quando na verdade nós precisamos deixar com que Deus habite no nosso coração. Muito mais do que com as nossas próprias forças falar: eu vou deixar esse pecado, eu vou ser santo, eu isso, eu aquilo. Não, é Deus quem me faz deixar esse pecado, através da graça. É Deus que me faz santo, através do Espírito Santo. A palavra nos diz que Ele é o santificador. Não eu, mas Deus. Era isso que Carlo Acutis nos dizia. Muito mais do que só querer, e nós vivemos num mundo onde a gente só quer coisas. Não, é um momento de deixar, de falar: Deus, até hoje na minha vida isso aqui, era só eu que tomava conta. A partir de agora, é o Senhor. Toma. Chegou o momento, meu irmão, minha irmã, de fato querer ser santo. De olhar para o Egito não como alguém que desejava voltar para lá, porque está difícil, não. Mas é olhar para lá e ter a certeza de que nós nunca mais voltaremos para uma vida velha. Independente se o grupo de oração está de férias ou não. O Senhor, Ele quer isso de nós. Talvez alguns ainda estejam ligados ao Egito. Talvez ainda tenham venenos da nossa vida velha que percorrem aí pelas nossas veias. Coisas que a gente não consegue deixar para trás. Cara, eu quero te dizer, esse povo viveu a mesma coisa. Eles queriam voltar à vida velha. Oxalá tivéssemos morrido, eles falam. Talvez muitos de nós já tenhamos pensado isso. Cara, é melhor eu morrer do que continuar vivendo o que eu estou vivendo. Só que o que o Senhor tem para mim e para a sua vida é muito maior do que isso. Aquilo que o Senhor tem para o grupo de oração Fogo do Alto é muito maior do que isso. E a palavra nos garante: o Senhor está conosco. Ponto. Não existe vírgula aqui, meu irmão. Independente do que você fez ou você deixou de fazer, o Senhor está contigo. Ponto. O Senhor estará conosco até o fim. A questão é: nós estaremos com Ele? Será que quando nós chegarmos nas nossas realidades segunda-feira e pensarmos: cara, nossa, domingo não tem grupo, eu acho que eu vou largar a mão e em fevereiro eu volto. Que não seja essa a resposta do meu coração e do seu coração, mas que de uma vez por todas, ao olhar para o Egito, nós tenhamos certeza de que se o Senhor nos tirou de lá, é porque Ele deseja algo sobrenatural para mim e para a sua vida. A mesma santidade, meu irmão, minha irmã, alcançada por Carlo Acutis, pelos grandes santos da igreja que talvez você tenha devoção, ela está escancarada para nós. Só que para alcançá-la, tem um processo a ser vivido. A pergunta da noite é: você está disposto a viver? Olhando para dentro do seu coração, você está disposto a viver isso? Porque é isso que o Senhor nos pede. Viva intensamente o processo e colha os frutos
de santidade que Ele tem para você. Amém? Amém. Quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento.